Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Primeiramente, né, espero que vocês estejam todos bem aí, né? Falei que ia deixar uma atividade, né, relacionada ao projeto, então já está rodando, tá? Já deixei aqui um materialzinho preparado, vou mostrar para vocês, tá? Então, qual que é a ideia? Isso aqui é mais para dar uma orientação do que vai ser a nossa próxima entrega, tá bom? E aí vai seguir as mesmas regras, não precisa todas as pessoas do grupo entregar aquilo ali, né? Basta uma delas apenas, mas a gente já vai caminhando com mais alguns conceitos, alguns conteúdos aí para que a gente possa caminhar para uma entrega final, né? Logo menos aí, tá bom? Então vamos lá. Qual que é a ideia aqui da proposta que eu vou pedir para vocês entregarem até semana que vem, tá bom? Provavelmente até quarta-feira eu já quero essa entrega no Moodle, tá? Mas a gente vai ver as datas certinho, mas a probabilidade é entre quarta e quinta-feira. Então, galera, eu vi que a maioria de vocês já começou a passar a identidade visual, fizeram missão, visão, valor. Agora a gente vai caminhar para o site, querendo ou não, né? A entrega, uma das entregas, né? Porém, a entrega que eu considero a mais importante ali. Então, até porque você fica 60% do tempo parado, né? No site ali, fazendo toda a estética de apresentação e afins, beleza? Então, vamos lá. Vou cortar aqui para nossa segunda tela. E aí, agora o que vocês estão enxergando aí, na verdade é, né, a apresentaçãozinha, o material que eu vou deixar para vocês, tá bom? Então, para orientação, a gente vai começar a definir já o mapa do site, né, como vocês já começaram, alguns inclusive, né? E para aqueles que ainda não começaram, já podem fazer uma prototipação, né? Para quem já começou também, pode ter uma ideia de como ela vai funcionar. Então, ela é bem legal nessa parte de protótipo aí. Vou deixar um uma sugestão de plataforma, tá? Mas vocês têm o Figma aí que o Gabriel já deu aula para vocês. Então esse aqui vai ser bem legal, né? Então a estrutura base aí do nosso site. Então como que vai funcionar esse elemento, né? Quando a gente avançar um pouquinho aqui, né, ele já pergunta, né, o que é o mapa do site, né, ao final de contas aí. O mapa do site, ele é uma apresentação visual, né, que nem está no slide ali, né, da estrutura da página de um site. Então ele mostra como o conteúdo será organizado e ajuda a planejar a navegação de forma clara e lógica. Então o que é isso, galera? Uma das dificuldades que a gente acaba enxergando muito aqui é o quê? É quando, né, deixa eu até voltar aqui. É quando você começa o código, mas você não consegue visualizar aquilo que você quer fazer. Você só sai criando o código, você vai meio que adaptando e tal. Ah, eu acho que esse aqui vai ficar legal, mas visualmente você não tem uma ideia. Né? Então, quando a gente cria esse mapa de site, né, quando a gente está falando da estrutura visual, ele já te dá o norte. Olha, eu acho que o nosso site, né, o site do cliente, ele ficaria legal com essa estética, ele ficaria legal com essa carinha, beleza? Então, além disso, né, além dessa pegada do protótipo mesmo, né, daquela visualização mais robusta, mesmo que não tenha o CSS completo, já é legal você entender também como o site vai se comportar. Por exemplo, né, se eu tenho aqui uma loja de roupa e aí eu clico lá em produtos. Aí você clica em produtos, ele abre categorias. Aí você clica em categorias, aí ele vai abrir aquela categoria específica, por exemplo, a masculina, né, moda masculina. Aí dentro da moda masculina você tem calçados. O que eu estou fazendo? Eu estou criando uma hierarquia no meu site, né, de como o usuário vai acabar navegando ali dentro. Pô, às vezes não é legal você colocar dentro de uma categoria mais um filtro e mais um filtro. Às vezes você consegue, né? Aliás, o filtro é legal ter, né? Às vezes é mais fácil você deixar por filtro do que em páginas específicas, que você leva para uma página para levar para outro canto, para levar para outro canto, sabe? Então a ideia aqui é você entender, pô, legal, se o usuário clicar aqui, ele vai para tal lugar. Mas aí, como ele volta? Daqui ele vai ser direcionado para onde? É literalmente, né? Você criar um mapa do site, uma rota para que aí o usuário possa enxergar, né, as orientações de uma forma clara e concisa na hora de fazer essa navegação. Então isso é importante? É, porque você pode às vezes já identificar que o site ele não seria funcional daquele jeito. Então às vezes é mais interessante você montar, né, de outra forma, beleza? Então, voltando aqui para o conteúdo do nosso slide. Então, show de bola. Então a gente já entendeu que ele vai ser uma representação visual. Para isso que a gente já tem algumas ferramentas aí no mercado que vocês podem utilizar também, mesmo, né, retomando aqui o conceito, mesmo aqueles que já começaram a desenvolver o site, tá bom? Ele não está na sua forma final, então é essa pegada mesmo de desenvolver, putz, não gostei, vamos fazer de novo, vamos entender como ele pode ficar melhor. Então ele é uma representação visual, show de bola. Então a gente consegue ver de forma clara e lógica como ele vai funcionar. Aí ele coloca aqui, ó. Com ele é possível visualizar as seções principais, subpáginas e a hierarquia entre elas, facilitando todo o desenvolvimento e a experiência do usuário. Então foi, né, exatamente o que eu acabei de falar agora há pouco. E aí a partir daqui você consegue entender se seria necessário você ter alguma rota de mudança, né? Ou acho que isso aqui não é tão legal, né? Para onde que a gente pode ir.
Ele explica um pouquinho do porquê isso é importante, né? Mas basicamente é tudo que a gente já falou, né? Entender se o site ele realmente está funcional, né? Então acho que não tem nada pior do que você entregar um site que ele não funciona. Então tá aqui, ó. O mapa do site é essencial para garantir que a navegação do usuário seja clara, fácil e intuitiva, né? Então ele define quais serão as páginas principais, quais serão as páginas secundárias, ou seja, né, o que vai no menu, o que vai em submenus, é o caminho que o usuário pode seguir dentro do site. Vamos supor, pô, tem um carrinho de compras, né? Qual que é o caminho que eu sigo até poder percorrer, né? O caminho que eu sigo para percorrer ali para poder finalizar minha compra, né? Então isso daí é um ponto de atenção, é legal a gente prestar atenção nisso também. Ele vem aqui, né? Sem esse planejamento, corremos o risco de criar páginas isoladas, né? Menus confusos e dificultar a vida de quem acessa o site. Então, vamos lá, é um site que ele é, deixa eu voltar aqui agora, ele é um site que ele é só expositivo? Pô, às vezes é um site que é expositivo, ele é mais fácil de você manter, né, uma navegação só visual, né, um site mais informativo. Ele é mais ok, né? Normalmente aquele padrão de página que você tem ali o home, você tem um sobre nós, né, de repente alguma ação para você doar algum valor, enfim. Ele deixa um pouquinho mais simples. Ah, é uma página que eu preciso acessar para fazer uma compra. É uma página que eu preciso acessar para solicitar uma visita técnica de algum serviço. Enfim, né, vai depender muito do contexto que vocês estão trabalhando. Então, de repente, a gente tem layouts, né? A gente tem estruturas diferentes que são funcionais para cada tipo de situação. Ah, essa estrutura, esse site ele vai funcionar mais para uma loja. Esse outro site ele vai funcionar melhor para uma página mais expositiva, onde só quero explicar um serviço, né? Às vezes o contato é feito via WhatsApp, por exemplo, né? Então a gente vê muita âncora para a pessoa clicar, né, e fazer o contato, né, de agendar uma visita ou algum serviço via WhatsApp, né, ou de repente é uma API que te leva para alguma agenda, isso daí já é um pouquinho mais avançado, mas a gente tem esse tipo de reação, né, no site quando você pensa na proposta do cliente, beleza? Então a importância dele é garantir aí que a gente vai deixar o site funcional, né? E aí para, né, deixar ele visual aqui, a gente só deu uma ideia de mapa simples, tá? Então não precisa se prender nisso aqui. Então ó, vamos imaginar um site ali, né? Qualquer site, tá? Pode ser, por exemplo, um site de uma instituição educacional, uma ONG, alguma coisa do tipo, né? Então ele coloca aqui, ó. A gente tem a página principal, é a home, quem somos, projetos e contato, né? Só que dentro de projetos a gente tem duas páginas. Então isso aqui é o quê? É uma característica que você já tem para o seu site. Pô, legal, quando eu estiver na home, a home ela vai me permitir acessar quem, né? Pô, acho que ficaria legal da home eu fazer uma âncora lá para quem somos. Pô, legal, ela fica lá no final. Ah, e em quem somos? Eu vou fazer uma âncora para algum lugar? Não, acho que aqui só vale a exposição de todas as informações da nossa instituição. Ah, e projetos? Pô, projetos é legal a gente fazer um submenu, né? Com uma educação, a parte de educação, meio ambiente, enfim, né? Seja o tema que você estiver tratando, aí você vai entender isso dentro do seu contexto. Né, a página de contato, pô, legal, de repente a página de contato é interessante eu criar um formulário ali para a pessoa se cadastrar, eu preciso registrar ele no nosso banco de dados e afins aí. Então são coisas que é legal a gente entender como ele vai funcionar. Então aí a gente traz aqui, né? Esse aspas, né? Esse esqueleto ele ajuda a decidir como o menu, né? Ele vai ser montado, quais são os conteúdos que precisam ser introduzidos e se faz sentido. De repente, na guia de projetos, você não precisaria ter um submenu, né, para ir para educação e meio ambiente, né? Eu poderia só deixar como conteúdo expositivo, né? A própria home, né, que eu dei o exemplo, né, mas na própria home você não traz, né, um submenu direto nela, né? A home é uma página mais visual, né? Você tem que prender ali o usuário pela navegação simples e pela questão visual mesmo, né? Então, quando você entra na home, normalmente são boas palhetas ali de imagens, né? É um contexto mais simples para o usuário poder acompanhar o que está acontecendo no site, né? Entender a proposta dele. Mas os demais menus aqui a gente costuma ter, né? Submenus se são necessários. Mas aqui o que é legal? Cara, isso aqui, se você for pensar com calma, né, o conteúdo que você tem aqui dentro, como vai ser tratado, já é o mapa do seu site, né? É um mapa do menu esse aqui, né? Mas eu teria aqui as demais informações já. Então, legal. Em quem somos? Eu vou ter o quê? Ah, vou ter a nossa história, vou ter ali uma âncora que vai me levar para tal lugar, né, que a pessoa pode fazer um contato, e eu vou ter ali os nossos apoiadores. É o mapa do site, você está definindo o que vai ter aqui. Então é legal vocês criarem já essas instruções aí. Beleza? Deixa eu avançar mais um pouquinho. A gente está quase acabando, esse aqui é bem tranquilinho, né? Relação com a navegação, então ele já fala, né, como que ele se comporta, né? Qual que é a conexão dele. Então ele coloca aqui, ó, a navegação é um conjunto de menus, links e botões, né, caminhos que o usuário usa para andar, né, vamos colocar aspas aqui, né, andar dentro do site, né, para navegar dentro do site. A ideia é que ela seja lógica e fluida, seguindo a hierarquia que foi definida no mapa do site. Se o mapa do site está bem organizado, o menu vai ser claro.
O usuário saberá onde está e como voltar, e a navegação fica intuitiva, né? Então, até dei um exemplo aqui em alguns projetos, que às vezes você clicava, né? Deixa eu voltar aqui, que você clicava, ele ia, né, para uma determinada área e você não conseguia voltar, né? E aí, pô, isso aqui não fica legal. Então, às vezes ele precisa de um clique para você poder voltar, né? Quando você clica e você consegue voltar, que você cria um submenu, ele já ajuda bastante nesse sentido aí, tá bom? Então, o que que a gente tem aqui também de exemplo? Né, ele coloca aqui, ó, o menu principal ele deve conter itens principais do mapa, submenus podem ser usados para subpáginas, links do rodapé, que é o footer, né? Ou menuzinho hambúrguer, né, que é aquele toggler ali que a gente está acostumado a ver na questão já da responsividade, pensando no mobile. E aí ele pode, né, repetir essas sessões de forma acessível, então quando a gente fala do mobile, né, ele se repete. Porém, aqui já é legal entender, né? Pô, essa âncora aqui ela vai me levar para tal lugar, né? Será que faz sentido? Será que é legal ter? Será que é legal não ter? Então você começa a entender a sensação, né? O que o usuário está recebendo ao navegar ali pelo seu site. Então já fica aqui, né, um ponto de você testar, né? Faz, desenha e conversa com o grupo para saber se ficou legal, se faz sentido ter aquilo ou não, beleza? Então vocês têm que trocar muito nesse sentido. E aí, né? Tá aqui, ó, né? A hora de pensar, né? Nossa cabecinha aqui, né? O separador de orelhas, como a gente gosta de dizer, né? Vamos botar aí o separador de orelhas para funcionar. Aí eu gosto bastante dessa frase, né? Você não pode esgotar a criatividade, porque, né? Quanto mais você a usa, né? Mais você tem. Isso aqui é legal, né? Foi a Maia, eu nunca sei falar o sobrenome dela, né? Maya Angelou. Ela é uma artista aí, né? Ela é escritora, faz de tudo essa mulher, ela é braba demais. Depois dá uma procuradinha sobre. E aí eu gosto dessa frase por quê? Porque é uma das maiores verdades, né? Então, quanto mais você começa a explorar, quanto mais você começa a testar, né, a tendência é que a tua criatividade se aflore, né? Então, mas, né, isso vai acontecer com maior frequência de você ter aqueles insights criativos. Pô, isso aqui é legal, eu fazer, isso aqui não é legal, talvez não fique tão bonito, mas eu posso fazer dessa forma. Então, é como se você tivesse se munindo ali de várias armas, né, para que você pudesse ir ali de fato para uma guerra, né? Então, você, cara, vai preparado ali, cheio de ideias criativas, o que, que combina com aquela ideia, o que, que não combina, o que, que você pode fazer, o que, que você não pode fazer. Então, a gente consegue pensar muito nesse contexto também. E aí, né, aqui é uma dica de boa prática, tá, galera? Então, como é dica, é aquela história, segue se quiser, tá? Não precisa você ter ali uma regra, né, de colocar exatamente esses 3 pontos da forma que eu coloquei. Não, é uma dica, né? Normalmente a galera às vezes quer inventar muita moda e fica muito difícil de você controlar as coisas. Então, às vezes é mais interessante você só olhar para isso aqui e falar, pô, isso aqui faz sentido ou não, não tem, né? Eu sempre falo em relação, por exemplo, a nomes, né? E o primeiro é isso aqui, ó. Use nomes claros e objetivos para as páginas, né? Então, de repente, você já criou, né, uma consultoria com nome meio complexo, né? Aí o cara colocou lá um nome super difícil e ninguém sabe falar. Na hora da própria apresentação, ele pode te dificultar um pouco, né? E aí, quando a gente traz para o site, é a mesma coisa, né? Você cria ali um nome bonitão, para quem olha e fala, nossa, que bonito, mas o que é isso, né? Então, às vezes a gente não consegue passar a mensagem de uma forma clara, né, correta e concisa. Então, a gente tem que pensar, será que vale colocar esse nome mesmo? Então, vamos tomar cuidado na hora de definir esses nomes aí, tá bom? Mas, né, se você já definiu, ainda há tempo de mudança, tá bom, galera? Então, o TCC ele não está finalizado, a gente vai fazer ainda muita alteração, a gente vai fazer uma reuniãozinha para a gente poder olhar, entender as ideias, se tá legal, se não tá. A maioria eu vi que tá ok já, tá coerente, porém tem uns ali que eu acho que vale um ajuste, porque se, né, dá aquela espremidinha ali, né, sai um resultado muito melhor. Por quê? Porque é como, né, a Maia falou aqui, né? Você não pode esgotar a criatividade, porque quanto mais você a usa, mais você tem. Então, às vezes é só a gente, né, usar um pouquinho mais de criatividade que dá para melhorar o produto final ali. Evite menus com muitas opções, né? Organize em subcategorias se necessário. Então a gente até chegou a explorar lá na Bootstrap, né? Que você tinha às vezes aquele submenu, né? Você tem um menu, tem lá a parte de contatos, né? A gente até fez como se fossem as unidades do iOS. Aí tu clicou dentro de unidade, você vai para um submenu. Então dá pra gente fazer dessa forma. Aí você pode escolher, quero fazer na mão, quero fazer através de um framework. Cara, é com vocês, tá bom? Recomendo aí que vocês se dividam para ir codando, né? Para não sobrecarregar uma pessoa só. Mas vai ser sucesso, beleza, galera? Então, sempre que for atualizando e tal, achou que tem um progresso legal, lembra de salvar bonitinho, né? Faz um repositório, na verdade faz uma conta, até voltar aqui, né? É legal vocês até fazerem uma conta já no GitHub para a empresa de vocês. Vocês definiram o nome, mas não faz agora, tá? Que a gente ainda vai avaliar os nomes ali e tudo mais.
a gente vai conversar com vocês. Vamos supor, já definiu o nome lá, empresa XPTO, a gente validou certinho na reunião, você já pode criar o GitHub para você versionar lá. Por quê? Porque aí todo mundo consegue acessar aquele GitHub, né? Óbvio, se vocês conseguirem já criar branch, né? A gente ainda não falou, mas se você conseguir criar branch ali, compartilhar com os colegas para cada um ir fazendo, show de bola. Mas eu acho que nem é o caso, a gente está com pouco tempo também, né? Vamos fazer um negócio mais acertado para a gente acabar não enroscando em coisa que era para facilitar e acabar dificultando, beleza? Então, né, já faz ali um GitHub com o nomezinho da empresa, espera só um pouquinho, né, já para ir pensando, a gente vai avaliar os nomes, ver se vai seguir com aquilo ali mesmo, e aí deu o aval, vocês já façam dessa forma aí, porque aí todo mundo consegue acessar o repositório, né, aí só clonar, faz o clone push lá, né, no Git, aí fica mais tranquilo de trabalhar, beleza? Então já pensei nisso daí, se vai funcionar, né, para vocês aí também, mas vocês podem se organizar do jeito que vocês acharem melhor. Indo para o último aqui, né? É extremamente importante e obrigatório, né? A acessibilidade, né? Então a gente tem que pensar já na acessibilidade. Aí lembra que eu falei, né, que a gente tinha ali uma API do governo, que ela é gratuita, né? Que é aquela parte do. Eu sempre falo Hugo, mas eu acho que o nome dele é Ícaro, né? Eu sempre troco. O Hugo é o que é pago, né? O governo disponibiliza uma, então você tem aquela parte da Libras para você usar, então acrescentem nos sites, faz a diferença, né? A navegação aqui ela também deve funcionar bem em diferentes dispositivos. O que é isso, né? Responsividade. Pô, legal. Estou trabalhando com responsividade. Será que é legal deixar aquela imagem gigante? Porque será que ela vai ser visual no celular? Às vezes não. Então, às vezes é melhor a gente acabar tirando, né? Ou diminuir ela, ou troca a imagem quando está em responsividade. Então, tudo isso aqui são questões, né? Que a gente pode pensar. Beleza? E vocês viram ali bastante sobre mídia, né? Também já dá para ir brincando aí um pouquinho. A imagem ficou super estourada, mas vamos seguir aí, né? Qual que é o cronograma aqui, tá, galera? É, sugerido, né? Às vezes você já até pegou aqui, por exemplo, a parte de acessibilidade você já colocou no site. Pô, show de bola. Né? Mas o que a gente tem que como um cronograma que é legal a gente seguir? Primeiro vocês não vão definir o mapa do site, né? Como que o site vai ser organizado. Pô, eu acho que fica legal assim. O 1 e o 2 eles estão juntos, tá? Aí a gente vem para prototipação, que é quando você cria, né, literalmente, né, um protótipo, né? Você fala, cara, eu acho que esse aqui fica legal. Né? Você vai lá, desenha, vou mencionar o Figma, vou mostrar. O Figma eu não vou mostrar porque o Gabriel já mostrou, vou mostrar uma ferramenta que é lá em paralelo ao Figma, ela mostra uns recursos bem legais que o Figma tem como premium. Antes era gratuito, agora eles começaram a cobrar, né? Mas essa aqui ela ajuda também. Eu só não sei se ela tem algum tipo de limitação, tá, galera? Porque eu acabei não usando muito, mas ela é bem bacaninha. Então tu vai lá e desenha o layout, cara. Ó, nosso site vai ter essa cara. Aí você já começa a ter um pouco mais de fidelidade, né? No sentido de, meu, eu quero usar essas cores, eu quero deixar essa parte do menu aqui, eu quero deixar essa parte de navegação aqui. As reações vocês não conseguem colocar necessariamente no protótipo, mas vocês já conseguem pensar em algumas coisas, tá bom? Então, o 1 e o 2 aqui estão meio que junto. Organizar pastas, né? Então, lembra que a gente tem que ter uma pastinha para nossa parte de imagens, uma pastinha para HTML, CSS, organização. Então, você vai organizar as pastas do seu projeto. Aqui, galera, organizei as pastas, aí você já começa a vir diretamente para o código. Por quê? Você já definiu o mapa do site, você já criou o protótipo, tem visual, né? Você tem o visual dele, você sabe, já criou ali visualmente como ele vai se comportar, como ele vai ser. Cara, legal, organizei as pastas, aí a gente vai para o código, tá? Então, vai para o desenvolvimento, né? O código barra desenvolvimento, né? Então, código barra desenvolvimento e o banco de imagens, né? Então, é legal vocês procurarem banco de imagens aí bacana, né? A gente falou em vários durante a aula. Tem o Pixel, tem o FreePic, tem outros aí que são um pouco conhecidos, ou eu não mencionei, mas de repente o colega sabe. Tem o IEA, né, que cria a imagem agora, né? Tem uma pancada de informação aí legal, galera, pra gente poder utilizar, tá? Então, venham com boas imagens, tá bom? Teste de link, né? O que é esse teste de link, né? Às vezes vocês vão ancorando lá, né? Faz o menu e tal, e tu clica no menu ele dá um 404. Então, é interessante vocês fazerem o teste de link, mas não só o teste de link, tá? O teste de ver se tá coerente, né? Então, começa a testar o site, manda para um colega, fala, mano, vê aí o que você achou, testa aí, vê se você acha algum erro, né? E aí a pessoa começa a olhar, às vezes clicou lá no contato, o contato não leva para lugar nenhum. Ou você clica no Fale Conosco, o Fale Conosco também não funciona, né? Então é legal a gente já ir testando aqueles links, né? Aquelas âncoras que a gente vai colocando, beleza? Acessibilidade sempre falo, né? Já é legal você começar a pensar também, né? No começo do site, né? Na verdade, eu coloquei o 6 e 7, por quê? Porque a gente gosta de ver primeiro essa estrutura, né? Antes de você pensar na acessibilidade e responsividade, tá? Então, pô, vou olhar essa estrutura maior, mas eu já posso entrar com acessibilidade. Então, vai colocar lá o Ícaro, vai colocar alguma outra ferramenta de acessibilidade. Em vários projetos tem, né? Mais de uma ferramenta, é legal vocês olharem lá, eu deixei na plataforma para vocês.
E a parte de responsividade é, pô, legal, como que eu deixo esse cara responsivo aqui pro meu celular, né? Aí escolhe ali uma tela, tenta focar nela sem perder muito nos demais, né? Mas a tela do celular é meio que padrão hoje, então fez para um celular ele costuma funcionar para os outros também. Então é legal a gente já começar a pensar nesses dois aqui também. Por quê, né? Fiz a base do site, né? Já tenho aqui protótipo, sei como ele vai ficar na versão quase que final dele. Comecei a criar a parte base e já vai acrescentando acessibilidade e responsividade também. A gente pode ir criando em paralelo aí, né? Mas isso aqui depende muito, né? Tem quem gosta de pensar nisso no final ou já começar a desenvolver como o mobile, né? Que é o mobile first aí, mas aí vai de vocês, tá bom? No demais é isso, tá, galera? Agora a gente vai para a ferramenta que eu falei que ia mostrar para vocês. E esse cara aqui, ó, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, né? O nome dele é esse aqui, né? Ó. Deixa eu até criar um novo aqui. Deixa eu ver aqui. Então, vou pegar aqui mesmo, diretão. Pempompi. Beleza. Você pode fazer o download dele, tá? Só digitar esse nome aqui. Inclusive tem curso, tá, galera? Ó, esse aqui eu nem tinha visto, né? Eu tô vendo agora com vocês também. Mas se tiver tempo é legal você dar uma olhada, né? Os vídeos são vídeos até que atuais, né? Ó, da galera aqui e tal. Acho que é do mesmo canal, né? E ele literalmente, né? Ele vai criar o projeto. Então o nomezinho do elemento tá aqui. Vou tentar deixar na descrição aqui do vídeo também. Mas vamos ver como ele funciona. Ele é a carinha do Figma, tá? Então a interface base dele está traduzida já, então já é legal a gente ter uma mínima base. Nem tudo, tá? Então tem coisa aqui que não dá para traduzir, mas mesmo assim você já consegue se virar bem. Botão direito traduzir ali ajuda demais. Pô, legal, quero pensar em um site, deixa eu ver aqui. Será? É que eu não sei se tem um pronto aqui, né? Porque fazer um do zero não compensa. Ih, peraí que eu acho que eu acabei clicando ali. Não, deixa eu voltar aqui, ó. Vamos pegar esse aqui. Esse aqui eu acho que tem mais carinha de site, né? Vamos ver. Aí vai perguntar se eu quero editar esse, quero, né? A gente aceita, tal, tal, tal. Ele tá criando aqui pra gente, deixa eu ver. Ah, depende da sua conexão também, tá, galera? Então, se é uma conexão rápida, ele é rápido. Se ele é mais lento, vai demorar um pouquinho mais também. Ó, dei 2 cliques, né? Ele tá pensando um pouquinho aí. Legal. Ó, o que é isso aqui, galera? Se a gente for pensar, ele já seria o... No caso, ele tá com um app, né? Mas a gente podia pensar nele até em um site, né? Como com CSS, né, pensando ele no responsivo ali. Mas esse aqui ele está com um aplicativo, né? Será que a gente consegue dar uma olhada? Vamos ver aqui. Código, ó, o código está aqui. Ah, já está legal, o que eu quero está aqui, ó. Então aqui, galera, por mais, né, que ele tenha esse layout, você viu, ó, vou fazer até de novo aqui, ó. Vou clicar nos elementos, mas vocês vão desenhar, tá? Vocês não vão pegar um do zero aqui. Se achou um que combina, né, pode usar também, né? Não tem problema. Mas ó, cliquei aqui no layout, né? Pô, bacana, né? Eu quero entender o que tem aqui. Olha aqui, ele normalmente vem na parte de design, né? Onde você acrescenta, remove elementos, tudo mais. Dá uma olhadinha. Ele é muito parecido com o Figma, tá? Então vocês já viram o Figma na aula, aqui provavelmente vai ser bem parecido. Tem a parte do prototype aqui, mas o que isso aqui são as interações, né? Mas o que é legal é inspecionar, né? O Figma ele tirou essa parte, né? O inspecionar do Figma agora é pago. Mas se você vir aqui em código, ó, o que a gente tem, ó? O HTML, ó, né? Perdão, CSS, né? Ele está lá no HTML na parte do body, margem zero, min width 100%, né? Min height 100%, padding zero. Então, o que é isso aqui? Pô, CSS, olha que massa. Então você consegue vir aqui e é legal que eles selecionam exatamente o elemento, né? Então você tem todo esse CSS. Aí estou falando para você vir aqui só copiar e colar? Não, tá? Por quê? Tem muita coisa, galera, que vocês têm que entender o que está acontecendo, né? Então, qual que é o elemento que está aplicando? Mas ele já te dá uma ideia, né, de CSS que você pode utilizar. E você pode colocar lá no seu arquivinho de CSS e ir trabalhando ele, tá? Deixa eu ver aqui. Vamos dar uma olhada em outro. Mas ele é a carinha do Figma, tá? Ó, a mesa que você trabalha, né, os elementos, por aí vai, tá bom? Deixa eu voltar uma aqui. Aí ele vai carregar de novo. Ah, peraí que ele vai pedir a validação. Deixa eu só validar aqui para o vídeo não ficar muito grande e já volto com vocês. Opa, voltei, galera. Vamos lá. Fiz a validação aqui certinho, né? Então, os modelos está aqui, tá? Ó, beleza? Então, a gente pode pegar até um aqui, mas se quiser dar uma olhada em outros modelos, né? Ele já fala, ó, tem uma biblioteca e tal, tal, tal. Clicou aqui, ele vai carregar, né? Então, pô, bacana. Ah, eu acho que esse aqui vale a pena. Você pode fazer o download, né? Que tu clica nele ali e tal. Ele vai pedir para você logar, né? Mas esse aqui ele já tem uma carinha de página, ele já fala das conexões e tal. Mas bastou colocar aqui tua conta, né? Você já pode dar o usar ali, né? Aí vamos ver se ele vai importar rapidinho. Acho que foi. Ó, legal. Deixa ele terminar de importar, né? Aí ele vai puxar aquele outro projeto que a gente consegue ter como uma ideia como ele funciona. Vamos dar um continuar. E aceitar. Vamos lá, beleza. Pegou aqui e tal, show de bola.
Vamos dar uma olhada, vamos ver como ele funciona. Então, ó, mesmo esquema, né? Aqui já tem uma carinha mais de... Ah, não, aqui ele está dando uma introdução, né? Sobre como usar e coisa e tal. Putz, queria um design de site. Será que... Vamos pegar esse aqui, vai, de exemplo. Será que dá para ver? Ó, inspecionar, código. Mesmo esquema, né? Ó, fonte face, tá vendo? Então, você tem uma noção de como esse cara se comportou. Legal, e essa imagem, né? E esse texto, o que que eu tenho aqui, né? Então, você consegue selecionar elemento a elemento e ele vai te dando, né, parte do código, né? Você vê informação, ele vai falar, né, do IDEF e tal. E o layout, né? Ele já colocou um layout como flex aqui, né? Colocou como coluna para não fazer a quebra. Então, ó, ó o CSS que a gente estudou, né? Então, ó, na parte do código, ele está bonitão aqui para a gente poder acompanhar, beleza? Então, essa é mais uma ferramenta. Então, é legal que você, professor, não gostei de nenhum, posso fazer do zero? Deve, tá? Você pode criar aqui, ó, novo projeto, né? Tu vai dar um criar, e aí, cara, isso aqui é a mesa, né, que a gente fala, né, que a gente está trabalhando. Então, a nossa página vai ter, né, vamos pegar aqui, né, vamos definir nesse formato aqui, se eu não me engano, aqui, deixa eu ver se é normal, ó. Tela, e aí na tela você vai definindo as proporções, tá? Então, enfim, né, eu não vou dar aula da plataforma aqui em si, mas ele é muito parecido com o Figma, né? Se você for olhar, isso aqui é a cara do Figma, né? Ah, eu quero deixar um espacinho para colocar o menu, né? O nosso menu vai ser aqui em cima. Pô, ficou legal? Ficou? Qual que é a cor que eu vou usar? Aí tu já pensa lá na paleta de cores do seu cliente, né? Pô, legal, ele tem uma corzinha meio verde pastel. Ah, bacana, vai ser essa cor aqui. Vai ter esse efeito, né, de ah, esqueci o nome do degradê, né, que ele é um pouquinho mais claro, para ele vai ficando mais, ele é um pouquinho mais escuro, vai ficando um pouco mais claro. Ah, não quero, então vocês conseguem ir trabalhando aqui, né, bem na pegada do que é o Figma, né? Porém, toda vez que você vem inspecionar, tá aqui, ó, né? Então, margem zero, tal, body, né? Ó, todas as informações. Às vezes, galera, ele traz bastante coisa que não é necessário, tá? Aí quando ele traz alguma coisa que não é necessário em específico aqui, você pode só ir lá no CSS e apagar, né? Mas a partir daqui eu já poderia, né, não nesse formato, né, mas já pensar no menu, como que eu vou querer ele e tal. E conforme você vai acrescentando as informações, ele vai te dando o código aqui, beleza? Então, essa é a ferramenta aí, depois eu mando para vocês. E é isso, deixa eu voltar para cá. Então, galera, já começa a pensar no protótipo, já começa a desenvolver o site para quem já fez isso, né? Já acelerou, show de bola. Entre quarta e quinta-feira a gente vai parar ali para conversar com vocês, a gente vai fazer uma reunião, né, com o grupo e entender as entregas de vocês aí, o que vocês têm, o que é legal a gente mexer, como que tá e como que não tá, beleza? Dito isso, né, forte abraço, comecem a trabalhar aí e qualquer dificuldade que vocês tiverem, dúvidas, é só ir chamando, beleza? O vídeo ficou um pouquinho grande aí, meia hora, né? Mas só colocar em 2x aí que vai facilitar, fechou? Então, um forte abraço, galera. Valeu e até a próxima.